Neste domingo, 2 de outubro, os mais de 226 mil eleitores limeirenses irão às urnas para escolher seus candidatos. Para sanar as principais dúvidas deste primeiro turno, eu converso com Eloy Ecker, assistente de cartório. Eloy, com relação ao tempo em que os candidatos aparecerão no vídeo até que os eleitores cliquem em confirma e também com relação à proibição dos celulares. Acho que essas são as duas principais dúvidas aí desses últimos dias pré-eleições. Na verdade, não é um tempo que o candidato, né, a foto aparece. É o tempo que há entre a clicar o número do candidato e o confirma. Antigamente não tinha um dispositivo, o programa na urna não tinha esse tempo antes de aparecer o confirma. A pessoa clicava o número do candidato e já podia confirmar. Nessa eleição vem essa novidade que você vai digitar o número do candidato, o confirma ele fica bloqueado por alguns segundos para aparecer a foto do candidato, o número do candidato, aí o eleitor tem esse tempo para confirmar se é o candidato que ele escolheu e apertar o confirma. Porque nas eleições anteriores, muitos eleitores reclamavam até que não aparecia a foto do candidato, porque eles digitavam rápido demais o confirma após digitar o número do candidato. A questão do celular sempre foi proibido, porque é proibido filmar o voto é secreto, então é proibido a filmagem, qualquer tipo de formas que você possa divulgar depois esse seu voto. Então sempre foi proibido, só que nessa eleição está havendo uma cobrança maior da não utilização do celular na sessão, na hora de votar. Vai ter uma mesa específica ao lado da urna para o eleitor deixar o celular ali em cima dessa mesa e votar sem o celular. Já que a gente está falando de celular com relação ao e-título, ele vale de qualquer forma como documento oficial para votar? Precisa que haja a foto também no e-título para que ele valha? Como funciona? Quais os documentos a população pode levar para votar? O e-título é válido, porém ele precisa de um documento de identificação com foto também, não somente o aplicativo. Muitos títulos, algumas pessoas não fizeram a biometria, então não aparece o número a foto no e-título. Você baixa, consegue baixar tudo, o aplicativo e colocar os dados do título, mas não vai ter foto. Então a exigência do documento de identificação com foto. E esse ano a eleição vem com a biometria já, não obrigatória. Tem pessoas que não fizeram a biometria, não vai poder votar normal nos moldes antigos. Quem tem a biometria vai poder ser identificado pela biometria. Com relação às últimas eleições, houve algumas mudanças com relação a sessões. Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso, porque algumas pessoas voltarão a votar em sessões já votadas anteriormente, né? Como fica essa questão? Há muitas pessoas falando, porque me mudaram de sessão. Não, a gente fez uma alteração em 2020 devido à falta de urna suficiente para todas as sessões. Então houve agregações de algumas sessões por esta falta das urnas 2020 não ter vindo para nós. Esse ano elas vieram, estão com a gente, urnas mais modernas, com a identificação biométrica, tudo certinho. Então, as sessões que foram agregadas em 2020, elas voltam para a sua origem, voltam ao seu local normal, à sua sessão normal. Eloy, no domingo, 2 de outubro, quais são as orientações gerais para os eleitores? O que pode e o que não pode e a ordem de votação de cada candidato? O que pode, não pode, permanece mais ou menos das eleições anteriores, que é boca de urna, aglomerações, portar, mais aglomerações, né? Porque você portar uma bandeira do seu partido, do seu candidato, sem problema, desde que você entra, vota e saia. Ou vestir uma camisa do seu candidato, desde que você entra, vota e saia. Se você permanece no local por mais tempo do tempo de votação, ele começa a caracterizar uma boca de urna. Ou se você vai numa turma muito grande, né, uma aglomeração de pessoas com a camiseta ou a bandeira daquele determinado candidato. Então isso não pode. Tá?
você portar um broche, tranquilo. A ordem, muita gente confunde, vai lá para votar em primeiro presidente. E a ordem é primeiro deputado estadual, federal, primeiro deputado federal, estadual, senador, governador e presidente. Muita confusão houve em 2018 na questão da pessoa ir lá e querer votar presidente primeiro. E também houve em 2018 muita gente não levou a colinha. E na hora de votar, foi votar num candidato que não é do estado de São Paulo. Aí digitava na urna, não tinha o candidato na urna porque era do estado de Minas, o Espírito Santo, o Rio. E a orientação é o quê? Faça sua colinha, pesquise o seu candidato, se ele é de São Paulo mesmo, para não ter esse problema na hora de votar.